noite, meus queridos irmãos e irmãs. Estamos felizes em darmos início a mais um Evangelho no Lar, programa elaborado e apresentado pelos estudantes dos cursos online do Lar Ismael. Sejam todos bem-vindos. Jesus possa envolver a cada um de vocês e seus lares em muita luz, paz e alegria. Aqueles que quiserem, coloquem um copinho ou uma garrafinha com água para ser fluidificada pelos amigos espirituais. Dando início ao Evangelho de hoje, vamos convidar nosso irmão Irandi, que fará a leitura de harmonização e prece inicial. Irandi. Boa noite, Ionara. Boa noite a todos. Desse modo, quando você vê uma pessoa boa morrer inesperadamente, pode ser que Deus a esteja livrando de algo pior. Ele abrevia o tempo das coisas para conter o mal. Na Bíblia está escrito: preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Salmos 116, no versículo 15. Na Bíblia, nós vemos que Deus abrevia o tempo por causa da maldade das pessoas. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Gênesis, capítulo 6, versículo 3. Querido Jesus, neste momento, abençoa, Senhor, a cada um de nós e a todos os lares que nos acompanham neste Evangelho. Que a vossa luz esteja presente em cada um. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Irandi. E agora, já harmonizados e com a presença de Jesus em nossos lares, através desses amigos espirituais, iniciamos a leitura do Evangelho. No capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, item 22. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Falando de um homem mau que escapa de um perigo, costumais dizer: se fosse um homem bom, teria morrido. Pois bem, assim falando, dizeis uma verdade, pois, com efeito, muito a miúde sucede dar Deus a um espírito de progresso ainda incipiente prova mais longa, do que a um bom que, por prêmio do seu mérito, receberá a graça de ter tão curta quanto possível a sua provação. Por conseguinte, quando vos utilizais daquele princípio, não suspeitais de que proferis uma blasfêmia. Oi, Ionara, boa noite a todos. Ionara, eu gostaria de falar sobre essa palavrinha aí, incipiente. Essa palavra tem origem no latim, incipiens, que vem de começar, dar início. Então, portanto, a palavra incipiente aí no texto, ela significa que o espírito está no início do seu progresso espiritual. Especificamente, refere-se a um estágio inicial ou incipiente de desenvolvimento, sugerindo que o espírito ainda está se formando ou está no começo de seu caminho de evolução espiritual. Assim, quando se diz que um espírito de progresso, ainda incipiente, pode receber uma prova mais longa, significa que, devido ao seu estágio inicial de desenvolvimento espiritual, ele precisa de mais tempo e experiências para aprender e evoluir espiritualmente. Por outro lado, um espírito que já é mais avançado espiritualmente, ou seja, um homem bom, pode receber provações mais curtas, com o reconhecimento de seu mérito e evolução espiritual já alcançada. Daí, é justo que aqueles que estão começando sua jornada necessitem de um tempo maior de aprendizado do que aqueles que já estão mais avançados nesse caminho. Eu vou falar um pouquinho desse trecho também sobre mérito, e mérito é merecimento, né? Muitas vezes os espíritos ainda estão no início de sua evolução, como o Barbosa já disse, incipientes, no começo de sua jornada, enquanto alguns têm a graça de uma vida longa e cheia de dificuldades. Outros têm o privilégio de uma encarnação curta,
Tão logo tenham cumprido o que se dispuseram a fazer e o tenham realizado bem feito, por mérito, ou seja, merecimento, voltam à pátria espiritual. Quando lamentamos a partida desse plano de alguém muito jovem, ou até mesmo de criança, esquecemos que somos espíritos, jovens ou não, mas que viemos para essa encarnação com um propósito, e esse foi cumprido. Por isso, a nossa breve passagem na Terra. Aos que vêm para resgatar algumas pequenas pendências, eu acredito que existem os que venham sim para alguma prova um pouco mais dolorosa, mas se comportaram tão bem, ou seja, tiveram uma evolução tão boa que logo voltaram para a espiritualidade. Também penso que outros tenham vindo em socorro de alguém e sua encarnação, ou até mesmo a sua desencarnação, servem sim para ensinamento. Por esse modo, quando nós lamentamos, quando tentamos invalidar os processos de morte e de vida de alguém, a gente erra. Esquecemos que podemos direcionar nossas vidas, sendo bons, agindo na caridade e amor, mas ainda não somos puros o suficiente, perfeitos o bastante para termos todas as respostas. Claro que isso não nos impede de ficarmos tristes. Ainda encaramos como uma perda, né? A desencarnação. A saudade, ela existe sim, e a gente não deve negar esse sentimento. Só entender que Deus tem projetos para cada um de nós. E aquele que partiu cedo está programado para ser assim. Tinha méritos. O outro que ficou ainda necessita conquistar esse mérito. Pois é, né, Leonardo? Os desígnios de Deus, só Ele sabe os motivos, né? Então, quem somos nós para reclamarmos das decisões dele? Dando continuidade à leitura, ela diz: se morre um homem de bem, cujo vizinho é mau homem, logo observais. Antes fosse este, enunciais uma enormidade, porquanto aquele que parte concluiu a sua tarefa, e o que fica, talvez, não haja principiado a sua. Por que então havereis de querer que ao mal faltasse tempo para terminá-la e que o outro permanecesse preso à gleba terrestre? Que direis se um prisioneiro que cumpriu a sentença contra ele pronunciada fosse conservado no cárcere, ao mesmo tempo que restituíssem à liberdade um que a esta não tivesse direito? Boa noite, Barbosa, boa noite a todos. Eu também vou falar sobre esse trecho aí. Eu fiz uma pesquisa sobre esse tema, que é tão vasto e rico para o nosso entendimento. Então, eu vou iniciar com o significado de prisão. Essa palavra, a prisão, está no texto. Então, vamos lá ao significado. É o ato ou efeito de prender, captura, aprisionamento, detenção. Na visão religiosa, a prisão é o inferno e o purgatório. No espiritismo, são as regiões inferiores e umbral. Nós acabamos lá estagiando pelos nossos maus pensamentos e atos praticados quando encarnados. Mas iremos nos libertar a partir de que mudemos nosso padrão de pensamento, aceitando esse Deus que é todo amor. As mesmas não servem como castigo, e sim por amor e misericórdia ao próprio condenado. Quando entendemos e começamos a nos perdoar e perdoar o próximo, abrimos as celas da consciência e nos libertamos. A prisão serve também para o tratamento espiritual, desintoxicação da alma. Vejamos que as nossas atitudes ao longo de nossa encarnação determinam os próprios passos após o seu desencarne. Portanto, se um homem bom morrer, não vamos pensar que deveria ter morrido aquele que ainda faz o mal à sociedade. O que se foi já cumpriu sua pena nesse planeta. Mas o que ficou ainda tem muito caminho pela frente, porque está envolvido com seus problemas
que são verdadeiras prisões, ou seja, precisando se libertar das algemas da amargura, inveja, ciúmes, incredulidade, orgulho, ganância, preguiça e entre outras. Então, Silvia, pelo que você acabou de nos dizer, né, nós somos prisioneiros dos nossos maus pensamentos. Né? E, dando continuidade à leitura do Evangelho, ele diz: ficai sabendo que a verdadeira liberdade para o espírito consiste no rompimento dos laços que o prendem ao corpo e que, enquanto vos achardes na terra, estareis em cativeiro. Quero falar aqui também. Então, eu achei esse trecho muito bonito e vou falar um pouquinho dele, enfatizando a liberdade. E vamos começar definindo liberdade. Liberdade, no dicionário, nós temos grau de independência legítimo que um cidadão, um povo ou uma nação elege como valor supremo, como ideal, é a capacidade de agir com a própria vontade. E temos também a liberdade dentro da filosofia, que é um dos temas mais complexos e bonitos. Foi explorada por pensadores desde a antiguidade até os dias atuais. E essa liberdade é classificada como independência do ser humano, autonomia, autodeterminação, espontaneidade e intencionalidade. E agora, meus amigos, vamos voltar para a liberdade do nosso texto. Vamos falar do espírito. Sabemos que o espírito é imortal. Ele encarna em corpos físicos para evoluir e aprender. E assim, vai aprendendo que a liberdade não está nos prazeres materiais ou nas conquistas terrenas, por mais tentadoras que sejam, mas sim na libertação dos apegos materiais e das paixões que nos prendem à matéria. É aí que a verdadeira liberdade ocorre quando o espírito consegue transcender os limites do corpo físico. Então, vamos nos dedicar a cultivar virtudes, a praticar o desapego e evoluir espiritualmente para termos essa tal liberdade esperada. Então, vamos dar continuidade à leitura do Evangelho. Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender e crede que Deus é justo em todas as coisas. Muitas vezes, o que vos parece um mal é um bem. Tão limitada, no entanto, são as vossas faculdades, que o conjunto do grande todo não o apreendem os vossos sentidos tapados. Ionara, eu quero comentar esse trecho que você acabou de ler. Depois de tudo que já falamos hoje, eu quero completar a palavra justo. No dicionário, justo é um adjetivo que significa conforme a justiça, conforme a equidade, conforme a razão, o que é reto, o que é íntegro. Deus é justo e bom, como está escrito aqui. Nós ainda não temos a capacidade de entender as coisas que nos acontecem. Temos que ter a consciência de que tudo está no seu tempo e no lugar certo. Seria muita prepotência da nossa parte julgar os fatos. Não é nem um pouco fácil não julgar. Somos muito ignorantes ainda, no sentido de entendermos todas as coisas. O nosso conhecimento, o nosso entendimento não nos permite compreender os desígnios de Deus. Basta somente entendermos que Deus ele é justo e bom. Só assim conseguimos continuar a nossa caminhada. E eu quero dar continuidade na leitura do Evangelho, tá? Esforçai-vos por sair pelo pensamento da vossa acanhada esfera, e à medida que vos elevardes, diminuirá por vós a importância da vida material, que nesse caso se vos apresentará como simples incidente no curso infinito da vossa existência espiritual, única existência verdadeira. Fenum Sens, 1861. Fernando, eu quero falar agora sobre isso que você leu aqui,
porque essa acanhada esfera eu achei bastante interessante. E Fenelon nos convida, nesse trecho do Evangelho, para sairmos do nosso condicionamento, que foi adquirido há muito tempo atrás. Nós aceitávamos e aceitamos os conceitos ditados por pessoas que não nos permitiram, né, pensar sobre a vida e sobre um Deus de amor. E nos pede para que comecemos a analisar cada acontecimento da vida com critério, baseado sempre no Pai de amor. Quando compreendemos a imortalidade da alma, a reencarnação e o processo evolutivo que o espírito vai percorrer até atingir o estágio mais alto, mudamos radicalmente a nossa visão sobre a vida. É isso que nos diz Fenelon, com o esforçai-vos por sair pelo pensamento da vossa acanhada esfera. Com isso, a morte passa a ter uma conotação diferente da que temos hoje. Não iremos lamentar nem acusar Deus por nos levar nossos entes queridos, nem condená-lo por deixar outros que achamos como elementos nocivos à sociedade. Iremos compreender que Deus é justo, e se lhe apraz levar-nos ser, respeitaremos, pois ele sabe qual o melhor para cada um de nós. E entendendo que Deus é justo, o que morreu já cumpriu sua etapa nesse momento aqui na Terra. E o que ficou ainda precisa ter as oportunidades que vão surgir para que mude a sua postura e volte à espiritualidade em melhores condições do que aqui chegou. Este evangelho, ele é muito rico para que nós possamos compreender, principalmente, a justiça e o amor de Deus. Leonara, é com você. Pois não, bem, meus irmãos, chegamos ao final do nosso evangelho e foi muito esclarecedor. Vou pedir à nossa irmã Silvia que faça a prece final e fluidificação das águas. Por favor, Silvia. Então vamos fechar os nossos olhos, agradecendo a oportunidade de estarmos contigo, Mestre amado, e que as sementes plantadas em nossos corações frutifiquem. Que a tua luz continue a guiar nossos passos e a iluminar nossas mentes. Pedimos também a fluidificação das nossas águas. Se conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Obrigada, Silvia. E agora, agradecemos a todos os participantes do Evangelho e a todos vocês que estiveram nos acompanhando em seus lares. Lembrando que esse programa ficará gravado no canal do Lar Ismael no YouTube. Você pode assistir quando quiser e enviar para sua família e amigos. Afinal, divulgar a doutrina de Jesus é um ato de caridade. Jesus os abençoe. Até a próxima segunda-feira, às 18 horas.